Fala pessoal, meu nome é Olavo Leal e esse é mais um vídeo da Escola do Dia a Dia e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para as pessoas que têm surdos na sua família. Se você tem um surdo na sua família, se tem um filho ou um parente surdo, então vamos falar por que é importante você aprender Libras e por que é importante você incentivar o seu filho ou a pessoa que é surda na sua família a também aprender Libras. Hoje, com a participação da intérprete e pedagoga Priscila Gomes, ela é intérprete já há mais de 10 anos e também é pedagoga na área de deficiências, tanto deficiência auditiva como outros tipos de deficiência. Se apresenta um pouco aí, Priscila, para a gente. Então, é basicamente isso, né? Trabalho como intérprete. Comecei na educação por causa da interpretação. Comecei como intérprete primeiro, né? Aprendi a língua de sinais, tinha contato com surdos. E aí, como eu já estava trabalhando em escola, eu decidi me especializar nisso. Então, aí eu parti para fazer pedagogia e estudar mais a fundo a parte mesmo das deficiências, né? Mas ainda o mundo que eu vivo é dentro da comunidade surda. Que legal. Então você tem bastante experiência aí na área e consegue falar sobre esse assunto com propriedade para a gente, né? Então, você vê muitas famílias hoje em dia sem aprender Libras, famílias de surdos que não aprendem Libras, você vê isso acontecendo? Infelizmente. Infelizmente, a grande maioria dos familiares dos surdos não sabem Libras. Uma ou outra família se esforça para aprender Libras, mas geralmente os pais dos surdos, eles querem que os surdos falem, não eles aprenderem como se comunicar com o surdo, o que é um problema, né? Porque o surdo não vai deixar de ser surdo. A família consegue se adaptar a ele. Poxa, é realmente um problema aí, né? Eu também vejo muitas famílias, né? Não todas, claro, algumas famílias tentam aprender Libras, né? Até muitos conseguem, mas a maioria não acontece isso, né? Então a gente queria fazer esse vídeo aqui, né? Para poder conscientizar um pouco as famílias de surdos, né? Sobre esse assunto. E por que você acredita que muitas vezes as famílias elas não aprendem Libras hoje em dia? São diversos fatores, né? Ou eles descobrem, né, tardiamente a surdez do filho, então eles já se acostumaram a se comunicar com a criança de outras maneiras. Também tem um pouquinho a dificuldade, algumas pessoas têm muita dificuldade de aprender língua de sinais. Então elas acabam desistindo, né? Elas tentam e acabam desistindo. E também tem a questão também do preconceito linguístico, porque algumas pessoas elas acham que a língua de sinais é pobre, que são gestos, que é mímica. Tanto que é comum a gente ver as pessoas dando risada, né? As pessoas veem os surdos conversando e dão risada, porque eles acham que aquilo ali é uma brincadeira, eles não levam a sério como um idioma, como, né, uma forma digna de você se comunicar. Então, as famílias preferem que o filho haja da maneira que todo mundo age, né? O normal, né? O normal, né? Que é falar. Infelizmente então, acontece, um dos né? motivos. Muitas vezes acontece isso, né? E aí, e qual é a verdade sobre isso? Será que essas coisas que as famílias pensam, né, sobre a língua de sinais, sobre a surdez, é real? O que você pode dizer para a gente, para esclarecer mais para as pessoas que estão vendo a gente, para elas entenderem melhor sobre esse assunto? Então, a língua de sinais, outra coisa que eu esqueci de mencionar é porque as pessoas acreditam que pode ter um atraso na fala. Então, isso é uma coisa que não condiz também. E sobre a língua de sinais, a gente que conhece, você também é intérprete, sabe que a língua de sinais, ela é um idioma. A língua de sinais tem gramática, tem todas as suas regras, é um idioma normal como qualquer outro. Então, não há motivo de acreditar que é uma língua que vai fazer com que o seu filho não consiga ter conhecimento de mundo, porque ele vai conseguir ter conhecimento de mundo como qualquer outra pessoa, é só um idioma diferente.
É como se ele aprendesse outras línguas. As pessoas, às vezes, até gostam, né, de aprender vários idiomas, mas a língua de sinais mesmo, que é daqui, muitos não querem aprender. Então, isso não condiz, e também o atraso na questão de que, mas a criança, ela precisa aprender a falar, e se ela aprender sinais, ela vai ficar preguiçosa. E essa ideia foi defendida até por alguns fonoaudiólogos, e isso também não condiz, porque a língua de sinais, ou qualquer outro idioma, ele serve de suporte de pensamento. Tem vários estudos que mostram isso, que serve como suporte de pensamento. Então, para a pessoa aprender até outros idiomas, esse primeiro vai ser muito importante. Realmente é importante, né, as crianças aprenderem a língua de sinais, também os pais, né? Porque quando a gente aprende um outro idioma, a gente pensa de uma forma diferente. Então, por isso que é a base do nosso pensamento, né? Se a gente não tem essa idioma, essa língua, a gente vai pensar em que língua, né? Então, imagina você aí que está aí em casa, né, assistindo esse vídeo, né? Você fala em português, você pensa em português. Agora, se você está falando um outro idioma, inglês, por exemplo, você pensa naquele idioma. E na língua de sinais é a mesma coisa. Então, uma voz na sua mente está falando para você. Agora, se a pessoa não aprende um idioma, com que idioma ela vai pensar? Vai acabar dificultando ela pensar, né? É uma situação engraçada que aconteceu na escola uma vez comigo e que já aconteceu com outras pessoas também, é que às vezes alguns alunos já me perguntaram assim, perguntaram para o meu marido também, mas o surdo pensa? Eu, como assim o surdo pensa? Aí eles falam assim, é porque quando eu penso, tem uma voz na minha cabeça falando comigo. Mas o surdo não fala, então o surdo não tem essa voz na cabeça, o surdo pensa. Pensa, né? Ele pensa em língua de sinais. Então, por isso que é importante ele também ter uma língua, que ele vai pensar também, né? Mas em língua de sinais. Muito legal. Às vezes agora, algumas vezes a gente vai se referir à questão da consciência, né, na língua de sinais, ao invés de falar sobre voz na cabeça, né, a gente pode fazer assim, ó, sinais, avisa, avisa. Então é como se estivesse sinalizando na mente da pessoa, né? Então passa essa ideia, né? Muito legal. E aí, às vezes, as famílias elas deixam de fazer isso, de incentivar a criança a aprender Libras, né? Quer que a criança fale, e a própria família também não tenta aprender. E aí, o que isso pode gerar para a pessoa? Tanto para a família como para a pessoa surda? Então, uma coisa que a gente pode pensar, e os pais de surdos pequenos também, que eles têm mais tempo, né, ainda para poder começar cedo, é que as crianças, elas chegam na escola e elas já falam. As crianças, quando chegam na escola, elas já têm o idioma. Elas já chegam sabendo se comunicar. Então, quando elas chegam na escola, o que a escola faz é transmitir mais conhecimento para essa criança. O surdo, muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, ele ainda chega na escola sem saber se comunicar. Então, como que na escola os professores vão transmitir conhecimento se ele nem tem como receber isso? Ele ainda precisa do idioma para poder receber conhecimento. Então, isso atrasa muito o avanço dessa criança. Então, a gente precisa que os pais cedo comecem a ensinar e que usem em casa. Porque, às vezes, a escola, aí entra outra questão. Será que a escola vai ter o suporte? Será que a escola vai ter um intérprete, um professor que saiba Libras? E se a escola tiver, quando essa criança chegar em casa, ela vai poder se comunicar com a família? Então, são muitas coisas que têm que ser pensadas, né? A gente observa muito na escola, desde o problema com os pequenos até um problema com os mais velhos, porque a gente acaba encontrando muita imaturidade, porque eles crescem sem saber se comunicar, sem receber grande parte da informação. A gente que é ouvinte, a gente está andando na rua, a gente escuta uma conversa, é informação. A gente liga uma televisão, às vezes o pai está vendo uma notícia, a criança está ali brincando no chão,
pensa que ele não está prestando atenção, mas ele está ali, ó, absorvendo informação. O surdo não. O surdo, ele só absorve a informação visual. Então, o que você dá de visual para que essa criança aprenda? Então, é muito importante. E a outra questão que eu acho a mais importante é a comunicação. Porque nós precisamos nos comunicar. Isso é um desejo nosso. Nós precisamos muito falar o que a gente sente, a gente precisa se expressar. Às vezes as pessoas dizem que a criança surda, ela é agitada, ela é desobediente, ela é uma criança nervosa. A gente chega na escola e diz, ninguém aguenta essa criança. E, na verdade, a criança só precisava ser compreendida. E aí ninguém entende. Imagina, se você precisa muito de uma coisa, você precisa muito comer, você precisa muito ir ao banheiro, alguém te bateu e você quer falar para alguém, mas ninguém te entende. Aí você tenta se comunicar, daqui a pouco a criança está gritando. Mas por quê? Né? Ninguém entendeu o que ela quis dizer antes. Então, a necessidade de comunicação desde a infância até na adolescência, na vida adulta, a gente precisa disso. E quando a família não contribui, às vezes a pessoa cresce sem saber Libras também e perde grande parte da essência humana. Principalmente na época da adolescência, né? Às vezes tem muitas dúvidas, não tem com quem tirar essas dúvidas, né? E ele não quer falar com algum terceiro, quer falar com alguém da família, né? E aí, como é que vai se comunicar? Fica impossível, né? Então, realmente é importante, né? A família se esforçar para poder se comunicar, né? Você que é mãe, você que é pai, né? Se você tem um filho surdo, é importante você aprender Libras, porque você vai conseguir se comunicar com o seu filho, vai poder passar um sentimento no idioma dele, né? Você não vai precisar de uma outra pessoa para fazer isso, né? Você mesmo vai conseguir fazer. E a gente sabe, a gente tem certeza que todos os pais, eles querem o melhor para os filhos. Eles querem ver os filhos se tornarem adultos competentes, que eles formem sua família, que eles tenham um bom emprego. Todas as famílias querem isso para os seus filhos. Todos os pais, todos os responsáveis. Quem cria, né? Que às vezes é um avô, uma avó, uma tia. Quem cria a pessoa quer ver ela crescer. Então, a coisa básica para essa pessoa poder crescer é ela poder se comunicar. E a família tem um papel muito importante nisso. Até mesmo a criança, né, que ela é surda e vai para a escola para começar a aprender Libras, né? Imagina uma criança que vai para a escola aos 6 anos ou 7 anos, né? E aí que ela vai começar a aprender Libras. Isso seria, uma pessoa ouvinte, seria o equivalente ao que ela já aprendeu até 1 ano, por exemplo. Então, aí a criança já fala português, ela já aprendeu com 1 ano de idade a falar em português, e a criança que fala em Libras, que é surda, ela só vai começar a aprender com 6, 7 anos, só vai conseguir realmente entender alguma coisa aos 8, 9 anos, e olha quanto tempo de diferença entre um e outro, quase 10 anos de diferença. Então, você imagina quanto esforço ela vai ter que fazer durante a vida, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, amorosa, e todas as áreas da vida, né? Então, ela vai ter uma diferença aí de 10 anos em relação a uma pessoa ouvinte normal, né? E, por outro lado, uma criança que ela é surda, mas ela é estimulada desde criança em língua de sinais, ela tem um desenvolvimento praticamente igual, ou assim, claro, com as limitações da questão da audição, né? Mas na questão do conhecimento de mundo que seria possível para ela, é praticamente igual, né? A gente vê até alguns exemplos aí na internet, né? Tem algumas crianças que são filhas de surdos, né? A gente vê essas coisas acontecendo e eles têm uma evolução bem parecida. É exatamente igual. Se na internet, eu até havia mencionado, né, quando nós conversamos, o Diário de Fiorella, que é uma família de surdos. E você vê a nenenzinha agora deles, né? Desde a primeira filha, agora a nenenzinha, eles já começam. O que a criança ouvinte faz, que é balbuciar, o surdo também faz, mas ele faz com a mão. Você vai lá e mamãe.
A criança não vai fazer certinho, igual um neném não faz certinho, não fala certinho, mamãe, né? Ele começa a mamar, ele vai fazendo devagarzinho. A criança surda, a mesma coisa, vai começar aqui, vai fazer Vai diferente. fazer alguma Mas coisa vai, assim. mas a criança vai estar balbuciando. Então, vai estar começando o aprendizado da língua, igual um ouvinte. Então, assim, ele tem como crescer no mesmo nível. Tudo vai depender do que é oferecido. E para isso, a pessoa que estiver junto, ela tem que ter o máximo possível de conhecimento da língua, né, do idioma, para poder passar para ela. É semelhante a alguém que, por exemplo, fala, sei lá, alemão, e aí tem um filho e mora aqui no Brasil, e ela quer ensinar alemão para a criança. Então, ela teria que ter o máximo de esforço para poder passar isso para a criança, né? Agora, se ela só fala em português, a criança nunca vai aprender alemão. Agora, a criança que é surda, ela nunca vai ter a possibilidade de aprender português. E aí ela vai ficar sem nenhum idioma. A gente costuma falar eu costumo falar da criança porque é uma fase de muito aprendizado. Desde que a criança nasce até ali os seus 5 anos, 7, a criança está numa explosão de neurônios na cabeça dela. Então, assim, ela tem capacidade de aprender. Pensa só, um nenenzinho ali não sabe de nada. Com 1 aninho e pouco já começa a falar suas primeiras palavras. É muito rápido o aprendizado da criança. Então, a gente fala que é um momento crucial? Mas muitas pessoas que talvez assistam esse vídeo já têm o seu filho adolescente. Então, o que a gente fala para essas pessoas é que antes tarde do que nunca. Então, se você não deu esse suporte quando seu filho era pequeno e ele perdeu muita coisa por isso, então, assim, agora é a hora de correr atrás do tempo perdido. Verdade. Muito importante esses lembretes aí para as famílias de surdos, viu? Mas só o surdo que é beneficiado por isso? Será que a família vai ser beneficiada de alguma forma também? Com certeza. Eu e você podemos dizer isso, né? Porque a gente aprendeu Libras e a gente viu na nossa vida como que a língua de sinais ela abre um mundo novo para a gente, né? E a pessoa que aprende Libras, ela entra nesse mundo novo. Eu passei a ser uma pessoa muito mais observadora por causa dos surdos, por causa da língua de sinais. Isso me ajudou muito a mudar minha maneira de ver. Isso me ajudou a diminuir a minha timidez. Então, muitas coisas eu ganhei no aprendizado de Libras. Qualquer idioma vai ajudar a pessoa em muitas coisas. Dela. Mas a língua de sinais, ela é uma língua diferente, porque ela é uma língua visual, você vai aprender a expressar mais com o seu corpo, né? Às vezes a gente é muito enrijecido, as pessoas são muito duras, você começa a aprender a ser uma pessoa mais maleável, mostrar suas emoções, né? E isso tudo é um ganho para a pessoa. As expressões faciais também, né? Que é uma coisa que contribui muito para a comunicação. Às vezes, a gente não precisa falar nada, né? Aí acaba a pessoa sendo mais, se soltando mais, né? Deixa de ser tímida, assim, tanto tímida, né? Consegue se comunicar melhor. Até em português mesmo, você estrutura melhor a sua ideia, né? Até coisas em português, hoje em dia, eu consigo entender melhor porque eu sei, aprendi sinais. Por exemplo, antes eu vi uma frase ou um texto em português. E aí, quando eu vejo a tradução dele, a interpretação dele para a língua de sinais, aquilo esclarece muito mais. Porque para você interpretar para a língua de sinais, a coisa tem que ser muito mais visual, né? Você tem que construir um cenário, você tem que explicar um pouco mais com detalhes, né? Então aí você consegue clarear muito mais. Ou até você mesmo, se você quiser tentar, né, traduzir algo. Isso aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu fui tentar, assim, traduzir para mim, né, uma música, e aí eu fui começando a ver a música e falei assim, poxa, mas o que será que significa essa música? Eu já tinha ouvido aquela música várias vezes, só que eu não tinha parado para pensar no significado dela. E aí, quando eu tentei traduzir, que eu comecei a parar para pensar o que significava. E aí que as coisas começaram a clarear muito mais. É verdade, isso acontece. E para mim, um dos sinais que eu acho
até hoje, um dos sinais que eu acho mais bonito, que ajuda muito a você entender o significado, é o sinal de empatia, né? Que é o sinal de sentimento, né? E aí você troca com a pessoa o sentimento. Então, isso. É o Então, seu assim, sentimento no corpo da outra pessoa e o dela no seu, né? Você troca de sentimento. Muito é legal. aquela frase, né? A minha dor no seu coração. Então, esse sinal foi um dos sinais que eu achei mais bonito e me fez entender mais plenamente essa palavra. Então, acho que tem coisas que realmente a gente aprende muito. A gente aprende muito. Um sinal que eu acho muito legal é esse daqui, olha. Isso aqui seria desprezar, né? Desprezar. Mas quando você coloca para si mesmo, significa abnegação. Ou seja, você desprezar você mesmo em prol de alguma coisa. Então, né, às vezes o seu sentimento é fazer uma coisa, mas você vai se abnegar para conseguir algo ou para ajudar alguém. Então, é muito interessante, né, essas ideias assim que os sinais passam e esclarece muita coisa, né? Sim. Esclarece e torna a mensagem muito mais forte, né? Ela fica mais emocionante, mais tocante. Então, eu não sou surda, né? A gente diz que a nossa língua é a nossa língua materna, é a língua do nosso coração. Mas eu acho que sinais é um pouquinho a língua do meu coração. Com certeza, o meu também. Isso daí. E outros benefícios, né? Que a gente tem mais esqueceu de algum? falar. Tem, né? Tem a questão de que também, se você tem amigos surdos, se o seu filho é surdo, seu sobrinho, qualquer outra pessoa da família é surda, é a questão que você já mencionou, mas que a gente não aprofundou, de não depender de mais ninguém. Eu já vi situações de surdos, ex-alunos da escola chegam na escola, às vezes, para pedir: liga para minha mãe e explica para ela isso e isso, porque eles estão em casa e eles não sabem como se comunicar com os pais. Às vezes eles precisam falar de alguma coisa que aconteceu na escola ou alguma coisa que está acontecendo na vida deles. E é uma situação chata. Você imaginou? Seu filho está começando um namoro, uma coisa assim da adolescência, e você tem que chamar o intérprete. Hoje em dia, até muitos psicólogos, inclusive, estão acordando para isso. Então, existe hoje alguns psicólogos que aprenderam Libras para tratar dos seus pacientes, porque tem que ser uma conversa ali, né? A ética diz que o certo é que a conversa fique entre eles. Então, como você vai fazer isso, que ainda tem que colocar um intérprete ali, a pessoa já tem dificuldade de se abrir. Isso, imagina isso, se no meio profissional é assim, imagina dentro da família. Imagina, né? Você ser um estrangeiro dentro da sua própria casa. Não tem como, né? Imagina se você não consegue se comunicar com as pessoas da sua casa, com quem você vai conseguir se comunicar? Né? Então é bem difícil, né? As pessoas que estão aprendendo Libras, geralmente elas ficam muito incomodadas, ou quem não sabe Libras também, fica muito incomodado quando vê grupos de surdos conversando, porque eles ficam, pode estar falando mal de mim, e pode estar falando não sei o quê, fica muito incomodado, sendo que a vida do surdo é essa, é a vida todinha dele. Não ter como se comunicar nos lugares, e ver as pessoas falando e não saber se está falando deles. E, infelizmente, a gente vê acontecer que realmente tem pessoas que falam deles, na frente deles, né? Que não tem nem respeito, né, por essa questão. Então, você saber se comunicar dentro da família evita muito sofrimento. É verdade. Às vezes até o surdo, ele está em casa, aí ele acorda, não tem com quem se comunicar, o que ele faz? Ele vai, sai e vai encontrar outros amigos que falam língua de sinais. E só volta de noite para dormir ou para se alimentar, mas não fica em casa por causa disso, porque ele não tem com quem se comunicar. Agora imagina se as pessoas da casa dele soubessem falar a língua de sinais, né? Então seria muito mais fácil. E talvez a família, né, ela pode pensar assim, não, mas eu sei língua de sinais, eu consigo me comunicar com ele, né? Mas e aí, tem alguma dica para essas pessoas que pensam isso? Você tem que tirar ali a prova real, né? Pede para ele explicar o que você disse. Porque é difícil, né? A gente que vive no meio, nós
Temos muitas situações que a família fala assim, mas ele entende o que eu digo. Eu brigo com ele, eu digo para ele não fazer e ele não faz, ele entende que eu estou brigando com ele. Mas é fácil você entender, né? Quando alguém está brigando com você. A pessoa está te olhando com cara feia, a pessoa está apontando o dedo, está gritando. Você, ó, tá brigando, alguma coisa eu fiz de errado. Ele entendeu essa parte. Agora, o que eu fiz de errado? Essa parte ele não entendeu. Então, é complicado, né? Às vezes a família acha que ele entende, mas... Ele não vai ter a oportunidade de saber o que ele fez de errado e não vai ter a oportunidade de consertar, né? E ele vai continuar fazendo errado. Então, se você conseguir explicar para ele, né, em língua de sinais, uma língua que ele entende, a língua do coração dele, então isso vai tocar o coração dele e ele vai poder agir de acordo. Agora, se simplesmente brigar e sem poder explicar, não vai ser possível ele entender o que ele está fazendo de errado. E se a família não sabe, tem dificuldade, mas eu já sou uma pessoa mais velha, é muito difícil aprender sinais, ou qualquer outra, né, coisa que a pessoa pensa que é um empecilho para aprender, uma coisa que a gente diz é que, assim, o primeiro passo é começar. Então, a pessoa vai começar a aprender. E a partir daquilo ali, se ela vai aprender rápido, se ela vai demorar, isso é uma coisa que não importa tanto. O que importa é que a pessoa persista nisso. Porque o pouco que ela conseguir se comunicar de início, talvez a pessoa fique muito ansiosa. Ela já quer aprender, ela já quer sair falando, ela quer ver os surdos conversando entre eles e quer entender o que está acontecendo ali. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer logo de cara. Então, quem está aprendendo Libras é todo um processo. Algumas pessoas aprendem muito rápido, outras pessoas vão levar tempo. Mas vai valer a pena, porque você tem um familiar surdo, você vai incluir essa pessoa. Essa pessoa não vai estar sozinha dentro de casa. Então, eu acho que isso é um motivo muito forte para que as pessoas aprendam. E se for mais rápido, melhor. Se demorar, né, paciência, mas o importante é não desistir. Isso aí, gente. Então, esse vídeo que a gente está fazendo aqui para conscientizar as famílias, é claro, a gente não está aqui querendo criticar a família. Claro, a gente sabe que pode ter passado, né, passa por várias situações difíceis, e a gente, como ouvinte, talvez a gente não tenha surdos na família, a gente não entenda. Mas o que a gente quer demonstrar aqui é que é importante vocês pensarem nisso e lembrarem que o surdo, se você não souber Libras, na família dele, dentro da casa dele, ele não vai conseguir se comunicar. Pelo menos não da maneira que ele deveria, né? Da maneira mais apropriada. Então, vai surgir vários problemas, vai surgir várias situações, e são situações que você conseguiria evitar aprendendo Libras. Então, é importante lembrar disso e se esforçar, né? Na internet tem muita informação hoje em dia, tem muitos vídeos, tem material impresso, tem material em vídeo, tem cursos, tem pessoas para ensinar, mas tem muita coisa gratuita, tem muita coisa que você talvez precisa comprar, né? Mas nas coisas gratuitas você consegue aprender, pelo menos a ponto de você conseguir praticar com seu filho, né? E aí com a prática, aí você consegue aprender. A gente não quer dizer que vai ser fácil, porque não vai ser. Não vai ser fácil aprender sinais, não é fácil ter um filho surdo, não é fácil, vai enfrentar muitas coisas aí na vida. Mas se você se esforçar para dar essas coisas para o seu filho, para fazer aquilo que você pode, é isso que a gente fala, faz o que está ao seu alcance. Às vezes a pessoa não tem muito tempo, não tem dinheiro, mas 5 minutinhos num videozinho da internet, ele já aprendeu algum sinal novo, já é alguma coisa. Então a gente incentiva isso, faça o que você pode. Se você pode fazer mais, se você pode fazer um curso, faça o curso. Mas se você não pode, faz aquilo que está no seu alcance. Porque mais à frente vai valer muito a pena quando você vê que o seu filho ou alguém da sua família está conseguindo viver uma vida normal, uma vida livre, com autonomia. Vai valer a pena. Isso aí, gente. Então, esse foi o recado aí que a gente queria dar para vocês, alguns lembretes importantes, tá?
Agradeço muito a presença aí da intérprete e pedagoga Priscila Gomes. E também, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, principalmente na parte de ensinar Libras para as crianças, como lidar com crianças surdas, material que possa te ajudar, vai lá no canal dela, no YouTube. Então, segue ela nas redes sociais lá, tem sempre dicas importantes. E diz aí pra gente como que a gente faz para te encontrar, Priscila. Então, aí a gente deixa na descrição do vídeo, por favor, Olavo. Deixa sim. Deixa o meu WhatsApp, o canal do YouTube e o Instagram, que são os meios que eu mais uso. E aí, quem quiser entrar em contato, pedir, né? Eu comecei, na verdade, agora, realmente, a postar, até devido à quarentena mesmo, já que os alunos precisavam das aulas, a gente tinha que fazer os vídeos mesmo, então, criei coragem. Então, quem quiser também tiver uma sugestão de vídeo, alguma matéria escolar, alguma coisa que esteja tendo dificuldade de ensinar para o filho nesse momento, que eu sei que agora na quarentena os pais dos surdos estão sofrendo também, né? Porque chega matéria para estudar, mas como explicar? Então, estamos aí para isso. Pode enviar sugestões e a gente está aberto à comunicação. Muito legal. Então, obrigado aí pela participação e agradeço também as pessoas que assistiram até aqui. Se você gostou desse vídeo, clica lá no gostei, se inscreve aí no canal, se inscreve também no canal da Priscila e vamos ajudar a divulgar isso aí para mais pessoas. Então, compartilha com pessoas que você conhece, que têm familiares surdos, pessoas que conhecem surdos, que são amigos de surdos. Então, passa esses vídeos para eles também poderem assistir, tá bom? Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.